Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um Café 4x4. Eu sei, antes de mais nada eu queria pedir desculpa para vocês pela demora para lançar mais um vídeo. Aconteceu bastante coisa na empresa, tivemos bastante modificações aqui, muito serviço mesmo. Então nesse último ano a gente fez muita entrega de muito carro, coisas legais que eu queria ter mostrado para vocês, mas por falta de agenda. Vocês têm que lembrar que embora a gente faça a gravação dos vídeos, né, a gente tem a prioridade como sendo a oficina, entregar os projetos para vocês. Mas para esse final de ano eu não podia deixar passar em branco esta entrega em si e este projeto que é tão diferenciado e que eu tenho certeza que se eu deixasse passar, vocês perderiam essa oportunidade e a gente também de mostrar o nosso trabalho. Eu estou falando para vocês então do Suzuki Jimny Sierra. Eu sei que vocês olhando aí no nosso canal, vocês vão ver lá atrás, até já tem um vídeo chamando, que a gente fala, conversando sobre Suzuki, que eu apresento, não sei os mais antigos aqui no canal, o pessoal que acompanha há mais tempo sabe. A gente fez um episódio especial do Café 4x4 falando sobre Suzuki, onde eu inclusive apresento o Suzuki Sierra. E hoje eu tenho um projeto novo para mostrar para vocês. Então lembra lá atrás aquele videozinho de um Jimny azul que a gente montou, primeiro Jimny levantado com pneu 33 e tudo mais? A gente teve muito aprendizado naquele projeto, muita coisa evoluiu e aí vieram novos projetos em cima da mesma plataforma. O que a gente observou quando a gente montou o primeiro Jimny Sierra com pneu 33? Ele é um carro que desenvolve relativamente tranquilo com pneu 33, mas principalmente na estrada, quem anda com ele na estrada, ele tinha uma pequena queda de RPM ali na rotação, ele não conseguia manter o overdrive da quarta marcha dele numa subida e ele acabava reduzindo marcha, isso criava algum incômodo para um cliente ou outro. E aí a gente tinha que achar soluções. Naquele projeto em específico do Azul, nós corremos atrás ainda de opções, como se fossem, por exemplo, a relação diferencial. Importamos isso de fora do Brasil, não tinha aqui, trouxemos uma relação, instalamos, ficou muito curto no meu ponto de vista. Aí eu acredito que a gente tinha que ter subido o projeto com pneu 35. Mas dentro daquele mesmo vídeo a gente teve um cliente que se predispôs a mandar o carro pra gente, e é o carro que eu vou mostrar para vocês agora. O que eu quero mostrar para vocês que é diferente nesse projeto que tinha no outro projeto, que não tinha no outro projeto, tá? Desculpa, que não tinha no projeto do primeiro Jimny azul. Então de setup visual vocês vão ver que é praticamente o mesmo carro. A gente colocou o nosso kit de suspensão de 6 polegadas, colocamos um jogo de pneu 33, o nosso para-choque dianteiro, o nosso para-choque traseiro, bagageiro, rock slider, ele está montado completo com todos os nossos acessórios. Quando o carro estava começando a ficar pronto, a gente estava em vias de entregar o carro, o cliente, que até eu tenho que agradecer bastante a ele pela paciência durante esse projeto, tá? Ele viu um vídeo no canal do YouTube, que quem é seguidor aqui já viu também, da TR4 com Supercharger. Ele surgiu aquele estalo na cabeça dele. Denis, seria possível colocar um kit Supercharger neste Jimny novo, Jimny Sierra novo? Era um carro zero, tá gente? Ele recebeu o carro da concessionária, colocou esse carro numa plataforma, despachou lá de Olinda pra gente, o carro chegou aqui pra gente montar. E lógico, como vocês já conhecem nosso trabalho, a gente não faz só o que está pronto no mercado, a gente desenvolve coisas do zero, a gente traz projetos novos para vocês e a gente tenta atender o cliente. Eu conversei com ele e falei, olha Ricardo, a gente consegue fazer. Vai dar bastante trabalho para a nossa equipe, vai, porque não existe nada, a gente tem que estudar, tem que literalmente entrar no papel desse carro e ver o que ele oferece de projeto para a gente, para poder atender com o Supercharger. E aí começou a nossa primeira saga de montagem desse conjunto. Decidimos então que a gente tinha capacidade de fazer esse Supercharger e fomos atrás de pesquisar qual que seria o melhor Supercharger. Vocês devem estar lembrados no nosso projeto da TR4, quem nunca viu o vídeo, corre lá no canal, vai ter um vídeo da TR4 com Supercharger. Lá a gente usa um Supercharger relativamente grande, Supercharger que sai na Mercedes e tudo mais. Para o conjunto do Jimny, eu acreditei que a gente podia colocar um kit um pouco menor. O Jimny hoje sai com motor 1.5, da TR4 já é 2.0. Eu tinha muito receio também na aplicação de peças, porque é um carro extremamente novo. É um carro que não compartilha, por exemplo, o conjunto mecânico com nenhum outro carro que já existia no Brasil da Mitsubishi. Então tudo era novo, era um universo novo pra gente e nós fomos pesquisar o consumo de ar dele, os picos injetores, qual que era a bomba de combustível que ele usava, para definir qual que ia ser o Supercharger que a gente ia aplicar. Vocês vão depois descer lá, a gente vai mostrar para vocês, até enquanto eu estou falando aqui, pode ser que o pessoal da produção passe uns takes mostrando alguma coisa para vocês.
Mas a gente optou por um supercharger um pouco menor, tá? Tem algumas pegadinhas nesse meio de caminho que eu vou tentar explicar para vocês agora de como funcionou durante todo esse projeto, tá? Que foi trabalhoso. Então nós decidimos qual que ia ser o supercharger. O nosso primeiro passo, primeira dificuldade era como colocar esse supercharger dentro do cofre do motor. Vocês lembram que a gente tem essa preocupação de deixar o carro com uma aparência clean, um slipper que não apareça, não vou fazer um abaulado no capô, não vou jogar esse supercharger num lugar aparente. Então a gente foi começar a desenvolver isso e decidimos então correr atrás da expertise e ajuda das pessoas do mercado, tá? Eu vou aproveitar esse vídeo, ele vai ser um pouco diferente dos outros Café 4x4, tem bastante coisa para falar para vocês e bastante agradecimento também. Muita gente se envolveu neste projeto. É até uma possibilidade para o próprio Ricardo, dono do carro, ver o que aconteceu nesse processo todo. Ele acompanhou, tá? Mas você imagina, a nossa oficina em São Paulo, ele é morador lá em Olinda, ele tinha que ficar em ou videochamada ou telefone. Então, assim, hoje eu acredito que nesse vídeo eu vou conseguir explicar até para ele, mostrar nos pingos dos is, vamos dizer assim, o que aconteceu durante todo esse projeto. Então, definimos o supercharger. O nosso primeiro problema ia ser como colocar ele ali no cofre do motor. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente definiu qual que ia ser o supercharger, nós tiramos o coletor de admissão desse Jimny e fomos fazer um escaneamento dele, descobrir qual que era o espaço, qual que era a cubagem que a gente tinha ali para colocar o supercharger. E nosso primeiro impasse inicial, quem ia produzir esse coletor para a gente? A gente tem um pessoal que produz o coletor da TR4 para a gente. Uma questão de agenda, e isso é muito difícil, tá? Quem está acostumado a ver programas na televisão, que tudo acontece dentro da oficina, infelizmente no Brasil a gente não consegue atender dessa forma. Eu dependo de alguns terceirizados. A agenda de um não batia, o outro não conseguia. Discutimos várias possibilidades, se ia ser de plástico injetado, o original dele é de plástico injetado, se ia ser de alumínio, como ele ia ser dimensionado, como ele ia colocar. E aí vem meu primeiro agradecimento. Eu acho que é importante isso aqui. Eu tenho que agradecer ao Edu Bernasconi, tá? Da Full Power, num telefonema com ele, conhecendo ele, conversando com ele, já se conhecia, né? Conversando com ele, ele me orientou, falou, pô, Denis, vamos tentar com o pessoal da 4D Garage para fazer esse coletor. Então sim, sentamos com eles lá, mostramos. Tenho que agradecer o atendimento do pessoal da 4D, que prontamente liberaram um espaço para a gente lá, enviamos o carro, eles desenvolveram o coletor para a gente, colocamos o coletor no lugar, beleza, parecia que tudo estava funcionando da melhor maneira possível. Então agora a gente tinha o supercharger e o coletor desenvolvido. Qual que era o nosso próximo problema? Fazer tudo funcionar. Um detalhe importante para falar para vocês sobre o desenvolvimento de um coletor, parece uma coisa simples, mas não é um coletor simplesmente de admissão, um coletor de escape, você não tem uma posição precisa para pôr ali, o bocal pode ficar um pouco para cá, um pouco para lá. No caso do supercharger, quando você vai montar um coletor desse, você já tem que fazer o alinhamento da polia, imaginar por onde essa correia vai passar, se não vai pegar em nada, se não vai bater em nada, que correia vai utilizar, vou ter que fazer uma polia dupla, uma polia tripla, como é que vai funcionar isso, né? E aí, feito isso tudo, decidimos a posição, o coletor ficou pronto, conjunto montado no lugar. Vamos para a nossa primeira partida, né? O que vai acontecer com o carro. E aí, fizemos a primeira partida, lógico, ligado no scanner, acompanhando. Para esse início do projeto, o que a gente acreditou que era necessário? A gente usou basicamente a receita que a gente já utilizava antes no conjunto da TR4. Então a gente aplicou um bico injetor apenas, e junto com esse bico injetor, nós colocamos um HIS para fazer aquela suplementação que eu já falo para vocês que a gente faz em alguns projetos, quando a gente coloca o bico auxiliar. Então colocamos essa suplementação a mais e fomos testar o carro. O carro foi para o dinamômetro, fizemos o primeiro teste e não ficou do jeito que a gente queria, tá? De início, até assim, a parte de alimentação de combustível, a gente conseguiu suprir só com o bico a mais. Até tenho que agradecer aqui alguém que provavelmente nem vai ver o nosso vídeo, mas eu falei com o pessoal, para vocês terem uma ideia do nível que chegou esse projeto, tá? Eu conversei com o pessoal da Tailândia, porque ninguém tinha um projeto de supercharger no carro, neste carro em específico. Inclusive na Tailândia não é nem supercharger que os caras usam, eles utilizam lá um ProCharger. Então assim, eu comecei a conversar com eles e falei, escuta, o que vocês colocam, o que vocês não colocam aí? E na época eles falaram, a gente trabalha com bico auxiliar, nosso ProCharger funciona assim, assado, com correia, isso, aquilo. Peguei mais ou menos o que eu conversei com eles e tentei aplicar aqui, mas eu não fiquei satisfeito com o resultado final, o início ali, naquele primeiro momento. O que acontecia nesse projeto? De cara, quando a gente foi a primeira vez, a gente conseguiu dar a alimentação dele de combustível, só que a gente batia muita cabeça com a parte de ar
poxa, o Supercharger ele estava dando carga, mas ele estava dando acima do RPM que eu queria. Até vocês entenderem, eu não vou passar exatamente no detalhe tudo, é só para vocês terem uma noção, tá? Mas o Supercharger é importante que ele entre rápido. Entre ali nos primeiros 1.500 RPM que ele entra no motor, ele já dê essa resposta. E com tudo montado, ele estava entrando ali por volta dos seus 2.600, 2.800, era muito alto esse RPM. Ele estava funcionando mais como um turbo ou como um ProCharger do que como um Supercharger em si. Eu falei, cara, vamos ter que alterar esse projeto. Aí veio a primeira fase. Eu estou contando isso tudo para vocês entenderem a demora, tá? Do porquê que um projeto desse é tão longo. E para quem queira fazer um projeto no carro, não esse, porque esse já está pronto. Se você tem um Jimny hoje, está assistindo o projeto com a gente, está assistindo o canal, hoje é muito fácil, eu já estou com a receita pronta. Mas quando você tem um primeiro projeto para montar, ele é um pouco mais trabalhoso, tá? E eu acho importante falar isso. Brincadeiras à parte, eu vou falar para vocês e já até vou alertar aí os haters. Renan, já vou falar com você, não é o Renan, meu amigo lá de Olinda, não, desculpa, lá de Natal não. É o Renan aqui de São Paulo, amigo nosso, cliente aqui também. Tenho certeza que na hora que ele vê, você vai falar, pô, mas demorou pra caramba esse projeto nos grupos de WhatsApp, todo mundo manja tudo, né? Então vou até brincar já com você, Renan, ó, pega leve com nós, hein? O que interessa é o final do projeto, o que acabou no final disso aí. E eu vou ter alguns comparativos para falar para vocês. E nesse caso, a gente tinha que mexer no carro. Então voltando lá, nesse projeto, quando a gente colocou o Supercharger, que eu senti que estava com essa deficiência, nós tiramos o Supercharger de novo e começamos a discutir o que fazer. O Supercharger, existem formas de você melhorar o desempenho dele. Vamos aumentar a polia, diminuir a polia, vamos aumentar a hélice, vamos aumentar o fluxo de ar. O que a gente tem que fazer? Lembrando que eu sempre quis trabalhar com o carro mais original possível. Lembre-se disso, era um carro zero, eu queria que ele funcionasse como zero. Tá? E aí, nessa jogada, decidimos repotencializar. Usamos o mesmo Supercharger. Se você olhar ele externo, ele é exatamente igual o Supercharger que sai no Fiesta, até passando a receita básica para vocês, mas internamente ele já não é mais o mesmo. Então, beleza, repotencializamos o Supercharger, trouxemos o Supercharger para o carro, colocamos ele no carro, e aí veio a parte de segunda fase, segunda bateria de testes. Voltamos o carro para o dinamômetro e na hora que a gente foi testar ele, parecia perfeito. A gente ligou o carro, a resposta vinha rápida do Supercharger, a alimentação foi dada muito boa, funcionando muito bem. Inclusive também tem que agradecer aqui o pessoal da Matos Car, que ajuda a gente com o dinamômetro lá e o acerto nessa hora. Cara, o carro começou a funcionar, parecia redondinho. Só que no dinamômetro a gente ainda percebeu que quando ele precisava de muita carga, ele dava uma pequena, que nós mecânicos chamamos uma batida de pina, como se fosse um motorzinho batendo. Não é uma coisa constante, é em uma determinada rotação com carga, você ouviu o barulho do motor e fazer um tem. Aos menos experientes, talvez isso passasse batido. Não me senti confortável de novo de entregar o carro. Trouxemos o carro de volta para cá e começamos de novo a destrinchar o que tinha do carro, onde a gente podia melhorar. Uma coisa interessante que a gente foi aprendendo enquanto foi pesquisando isso no carro, esse carro ele trabalha com uma mistura muito pobre. Quando você coloca ele para passar no dinamômetro, ele é originalzinho, tá? Você coloca ele para passar, a mistura é muito pobre. Então, caramba, a gente aumentava a mistura, a gente conseguiu suplementar ele de alimentação de combustível, mas ele tinha um problema de ponto, que a gente chama, o ponto de ignição não batia, ele batia pino. O que acontece se o carro bate pino? A primeira coisa que é muito comum acontecer, ele pode cuspir junta, que a gente fala. Então é um problema mecânico que eu não teria condições de entregar esse carro e garantir para o cliente. Eu lembro vocês que todo o nosso serviço eu acabo garantindo no final, quando a gente monta ele do começo ao fim. Falei, cara, vamos debruçar, vamos ver de novo o que acontece. 1 milhão de opções a gente teve. Levamos para o pessoal que faz remap do carro. Naquela época ninguém, assim, existia o remap, que até se vocês olharem no primeiro vídeo existe o remap do Jimny, mas não existia mexer nesse tipo de parâmetro. Os programas ainda, o carro era muito novo, então os programas ainda não funcionavam dessa forma. Ficamos ali com um entrave. O que a gente faz agora? Nós vamos correr para onde com esse carro? Acredito eu que os mais experientes aí, os mais lógicos, fizeram agora, para vocês mesmos, eu perguntei para vocês, mas por que o Denis não fez isso? E aí nós vamos entrar nesse ponto agora. Primeira coisa que você conversasse com qualquer um dos preparadores que me falaram, cara, vamos cair para FT, a gente também sabe de FT. Eu tinha um pouco de receio disso ainda, o pé um pouco atrás sobre a FT, não sobre a qualidade da FT, pelo amor de Deus, tá? É muito bom o produto, mas o que seria o final? Você compra um carro zero, e aí vamos entrar nesse detalhe, o cliente comprou um carro zero, ele queria o carro funcionando tudo perfeito, controle de tração, estabilidade, ladeira. Eu sei que os caras já estão aí batendo, não, mas isso a FT 550 faz, isso ela faz, tudo bem, vamos nessa parte, tá? Tudo funcionando, eu tinha essa dúvida, falei, cara, e agora, o que a gente faz?
E lógico, existia também a parte do orçamento. Como é que você chega para o cliente agora e fala, cara, eu vou ter que meter uma FT 550? Muito complicado. Muito complicado. Vou de novo. Muito complicado, pela questão de valores. Então assim, vocês sabem, a FT é um excelente produto, mas custa muito caro. Depois de semanas, nós debatemos com todo mundo que a gente podia debater sobre isso, nós chegamos à conclusão que a gente ia colocar uma FT. Parece perfeito, né? Parece que ia funcionar perfeito. Tudo parecia, mais uma vez, que a gente tinha achado o caminho das pedras para fazer o carro funcionar da forma que eu aprovasse, tá? Vamos dizer, sim, existem outras oficinas que poderiam aprovar até o primeiro projeto, tá? Mesmo com a batidinha de pino, o cara entregaria o carro para o cliente ia dar, lá na frente deu um problema, o cara fala, puta, é carro preparado, cara. Infelizmente não tem o que a gente possa fazer. Aqui não, aqui eu não gosto disso. Eu gosto de andar com o carro, me certificar e que eu queria entregar o carro com uma boa qualidade para eles. Então, sentamos de novo com o cliente, fizemos uma conversa com ele, ó, vamos apelar para a FT 550. Compramos a FT 550, a FT chegou, falou, bom, agora não tem erro, agora o negócio vai funcionar. E aí entra primeiro também o agradecimento agora para o Júnior da Winner, vocês conhecem, faz chicote aí para os carros. Quando chegou o FT pra gente, mandamos o carro para ele, ó, faz o chicote pra gente, que eu queria, volto a dizer, eu queria aquele padrão. Quem conhece o padrão da Winner sabe, eu queria aquele tipo de padrão dentro do carro, caminhamos para ele começar a fazer o chicote e tudo mais. Nos deparamos com o primeiro problema. Embora a FT possa gerenciar tudo, a gente está falando de programas que tem que se falar. Programas e periféricos, vamos dizer assim, vou tentar falar de uma forma que vocês possam entender. Vamos supor, você pegar um mouse e conecta no computador e não funciona, alguma coisa desse tipo? Pois bem, exatamente isso foi o nosso primeiro impasse. A FT 550 ela faz o gerenciamento de tudo. Ela faz a leitura do sistema, você consegue programar ela, mas havia um pequeno detalhe que a gente não tinha se atentado até então. Como eu disse no começo desse vídeo, o Jimny não compartilha esse conjunto mecânico com nenhum outro carro no Brasil. Era tudo muito novo e a gente teve o primeiro problema. A FT não se comunicava direito com os componentes eletrônicos do Jimny. Ah, Denis, mas a FT ela pode funcionar de outra forma e tudo mais. Por exemplo, ela não tinha a leitura dos pins, vamos falar em pins, tá? Os códigos de cada item ali. Ela não tinha as leituras dos pins do corpo de borboleta. Ela não tinha a leitura dos pins dos sensores de rotação, sensor de detonação e, mais agravante ainda, nesse carro em específico que é com câmbio automático, as leituras do câmbio. Eu vou abrir aqui o coração para vocês, isso é tão frustrante para nós naquele momento quanto para o dono. Então, mais uma vez, eu tenho que agradecer ao Ricardo pela paciência nesse processo. Não é que a gente não sabia o que estava fazendo, mas existem coisas que vão aparecendo durante o processo que você não imagina. Para vocês terem uma ideia, até antes da gente fazer a aquisição da FT 550, nós fomos pesquisar de novo no mercado. E descobrimos, nós fomos pesquisar de novo no mercado, e descobrimos que aquele nosso primeiro Jimny que nós montamos para o nosso primeiro cliente já não era mais aquele cliente, ele tinha vendido para um outro cliente que foi fazer o supercharger dele. Naquele vídeo, inclusive no YouTube, se vocês digitarem aí, existe um canal do YouTube falando sobre isso, colocando o supercharger lá. Não dá as informações que eu estou dando para vocês aqui, tá? E por favor também, isso não é uma crítica, eu só estou informando como foi o nosso processo e aonde eu cheguei no projeto final. A gente viu que estava funcionando com uma FT 550, então foi mais um agravante que falou, cara, beleza, vai funcionar com a FT 550. Quando a gente foi botar para funcionar com a FT que não estava funcionando, nossa primeira saída, e quem sabe trabalha com carro sabe disso, nós entramos em contato com o pessoal da FT, juntamente com o Júnior da Winner, entramos em contato com o pessoal da FT, precisamos de um suporte, não estava funcionando, e a FT deu essa resposta para a gente, falou, olha, Denis, nós não temos nenhum código desse carro. A gente precisaria que você enviasse esse carro para a gente em torno de 45 dias úteis, vamos colocar assim, para a gente fazer a leitura de todos esses sistemas e botar o carro para correr. Falei, cara, não faz sentido. Tem vídeo na internet funcionando já com a FT. E ali que eu recebi a minha primeira luz vermelha, que talvez a gente estivesse caminhando para uma coisa que eu tinha percepção lá atrás, não ia funcionar do jeito que eu queria. Eu queria um carro que fosse com aparência original, com a funcionalidade de um carro original,
Eles falaram, olha, Denis, observe com calma o vídeo de como aquele carro está montado. Fomos observar e aí a gente se deparou com o jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Volto a dizer, pelo nível de dificuldade, tá, gente, que a gente teve nesse ano para montagem desse carro, eu não vou julgar nenhuma outra oficina, nenhum outro tipo de serviço. O que a outra oficina decide fazer ou não? Porque eles devem ter, e eles bateram com certeza nos mesmos problemas que nós. Qual foi a diferença? Como nós vamos resolver isso? Então, só para vocês terem uma ideia, no projeto específico lá, eles tiraram o corpo de borboleta original do Jimny e colocaram o corpo de borboleta de Audi, que já existe a leitura. Só que aí tudo começa a ficar bagunçado. O sensor de detonação, se faz uma polia do virabrequim com uma roda fônica para colocar um sensor à parte. Poxa, sensor de roda... Aí começa assim, ia virar uma gama de coisas que no final desse conjunto todo estava me incomodando o resultado que eu ia chegar. Eu ia chegar no final com um carro zero que estava funcionando tipo um Windows falso, vamos dizer assim, né? Você está colocando um monte de outros sistemas paralelos trabalhando nele para que ele funcione. Inclusive, uma das pessoas com quem eu falei no telefone, eu não vou citar nomes aqui porque eu volto a dizer, a decisão de cada um é tomada na hora de fazer o serviço. Por que eu também vou fazer um adendo que eu não julgo o serviço de outra oficina? A gente sabe que existe nesse momento a interferência do cliente. Então, às vezes a outra oficina até falou para eles, falou, cara, mas não é assim que resolve, tem que resolver de outra forma. E o cliente toma outra linha de ação. Fala, não, eu prefiro, faz assim, é mais rápido assim, resolve assim, é mais barato assim, faz assim. Mais uma vez, então já deve ser a 10ª vez que eu estou agradecendo, vou agradecer de novo o Ricardo, o cliente, o dono do carro, porque ele confiou na gente e deixou. Houveram um estresse nesse meio de caminho entre todos nós, isso ia acontecer. Isso se vocês assistirem o nosso outro canal, o nosso outro bloco, que é o Altos Papos, a gente fala justamente sobre projeto. Quando você vai desenvolver um projeto desse, você tem que estar preparado para um projeto desse. Mesmo quando tudo funciona bem, existe alguma diferença. E aí debruçamos de novo sobre a bancada e fomos pensar na solução. O que a gente fazia? Nós temos uma FT 550-0 guardada e agora a FT não vai funcionar, mantém assim, vai ficar bom. Não fiquei satisfeito. E aí nós partimos para mais uma vez, mais um passo arriscado, que era tentar buscar mais uma solução no mercado. Vocês conseguem imaginar quanto trabalho esse carro deu? Quanto trabalho para chegar no resultado final? Vocês vão ver, ou vocês estão vendo alguns lances dele passando aí na montagem da edição, para chegar nisso. Foi muito difícil, eu contando aqui para vocês, o vídeo já vai ser longo e mesmo assim não chega nem perto do que foi montar esse projeto. Corremos atrás, pesquisamos de novo, e aí junto com o Júnior lá da Winner, lembra o rapaz que estava fazendo nosso chicote lá atrás? Falou, Denis, vamos tentar falar com o pessoal da Made for Street? Preto no branco, tá? Eu falo os nomes mesmo de todo mundo participou desse processo, tá? Todo mundo debruçou a cabeça sobre o projeto, então até assim, é uma justificativa do porquê que levou isso tudo, uma justificativa minha, Denis e de toda a minha equipe, os meninos, quantas vezes a gente montou e desmontou esse carro, quantas vezes a Dani, coitada, teve que atender o telefone, correr para lá e para cá para resolver BO. Então assim, nessa jogada toda desse projeto, eu falei, vamos falar com o pessoal da Made for Street. E aí ligamos o Guilherme e conversando com ele falou, olha Denis, me passa a foto do módulo, eu vou ver o que eu consigo. Vamos pensar no lapso temporal, tá gente? Então muita gente vai falar assim, porra, por que isso não foi feito desde o começo, lá atrás? Nós tentamos essa primeira opção lá no começo, lembra que eu falei? Nós somos umas empresas que faziam mapa, que faziam isso, e ninguém tinha como abrir o mapa desse módulo, é um módulo específico que saiu para esse carro. Quando eu fui falar com o pessoal da Made for Street, eu tinha meus receios, não pela capacidade deles, por ser um carro muito específico. Quanto mais peculiar for o seu carro, quanto mais exclusivo for o seu carro, mais difícil você ter isso no mercado. Por que o brasileiro ama o AP? Vamos lá, vamos voltar nesse assunto de novo. Porque tem muita gente que mexe, você tem muito recurso para ele. E aí, graças a Deus, a gente enviou tudo pro Guilherme e falou, cara, eu acho que eu consigo fazer, me manda o carro. E aí lá do primeiro projeto inicial que a gente estava para esse, pela primeira vez eu cheguei assim, numa tranquilidade mental do que estava acontecendo com o carro. Então enviamos o módulo, enviamos o carro para ele conseguiu abrir o mapa do carro, com este mapa aberto do carro, ele conseguiu fazer as alterações. Basicamente, a mais importante para a gente era a alteração de ponto, tá? E finalmente o carro começou a funcionar. Ainda tivemos alguns acertos, lógico, anda com o carro, testa, isso é muito importante, tá gente? Você faz um projeto dessa magnitude, com toda essa complexidade, que vocês estão vendo agora eu falar aqui no vídeo para vocês,
Não dá para o carro ficar pronto hoje na oficina, amanhã o cliente pegar, mesmo que ele tivesse pressa. Eu quero o carro está aí há muitos meses para resolver isso, cara. Eu quero pegar o carro agora, de qualquer jeito. Eu não posso entregar esse carro assim, eu preciso testar o carro. Tanto que o primeiro mapa que o pessoal da Mid4City fez, montou, a gente rodou aqui no dia a dia, parecia normal, forcei um pouquinho, ainda faltou um pouquinho de ponto dele ali. E aí foi quando eu encaminhei de novo o carro para eles. Eles prontamente, mais uma vez, aceitaram, fizeram o serviço, acertaram o que tinha que acertar do mapa. É assim que funciona. E aí conseguiram botar o projeto para funcionar. Então agora, depois dessa longa história que eu pude contar para vocês, a gente pode descer lá, eu vou mostrar para vocês em loco o que foi, cada peça, onde foi montada, quais foram os resultados finais desse carro, tá? Mas eu tinha a obrigação de explicar isso para vocês. Eu tinha a obrigação de contar essa história inteira para vocês, porque eu sei o que é, a gente sabe o que é a internet. A gente sabe o que são os grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que na hora que esse vídeo sair na internet, na hora que eu publicar ele vai correr para os grupos de WhatsApp, vai ter gente falando, nossa, esse carro ficou muito tempo parado, esse carro mudou isso, esse carro mudou aquilo, que trabalheira foi essa, nossa, Deus me livre um projeto desse. Cara, ele contribuiu de tanto para o nosso mercado, e é isso que eu acho importante, que inclusive expertise que nós tivemos no projeto desse Jimny, eu hoje estou aplicando nos nossos projetos da TR4. Eu hoje vou aplicar em outros projetos. Não existe cadeira universitária que vai te ensinar isso, não tem como. Por mais que eu fale para vocês, ó, por exemplo, o projeto está montado, está feito. Ah, Deus, mas se eu mudar o carro para você, lógico, não vai demorar o tempo que demora isso, eu tenho, a receita está pronta. Mas ainda assim, de um carro para o outro, existem peculiaridades que fazem a diferença, taxa de compressão, quanto rodou, qual é o tipo. Numa questão de curiosidade simples, a gente descobriu durante todos esses testes, andando, comparando, a gente teve vários Jimnys aqui, Jimny mecânico, Jimny automático, Jimny com pneu 33, 31, 32, pneu 30, 285, pneu original. A gente mexeu em muito Jimny nesse meio de caminho, desde aquele primeiro azul que a gente montou. A gente percebeu coisas diferentes, por exemplo, todo mundo acreditava que talvez a solução do pneu 33 fosse o Jimny com câmbio mecânico, e também não é. A gente descobriu fazendo testes, as leituras e tudo mais, por exemplo, o Jimny com câmbio mecânico, embora ele seja 5 marchas, e o Jimny automático seja 4 marchas, ou com câmbio mecânico tem uma limitação de RPM inferior à limitação do automático. Por isso que ambos dão o mesmo resultado final em estrada e dia a dia, esse é um dos motivos. Então também não atendia a nossa necessidade. Isso tudo é expertise, é o dia a dia, é o trabalho, é dar a cara a tapa, é receber críticas. Vocês não imaginam quantas pessoas entravam e falavam, nossa, vocês estão mexendo nesse carro de novo, mas vocês desmontaram de novo, meu Deus, vocês não vão terminar isso nunca. Tendo que dar satisfação para o cliente que está longe, muito complicado isso, é um voto de confiança. Então, finalizando isso tudo, hoje a gente tem um projeto que eu tenho segurança para mostrar para vocês, para apresentar para vocês como é que ficou e ver o resultado final dele. Deles, o que acontece em números no final dessa história toda, tá? O Jimny original de fábrica, ele sai com 100 cavalos, tá bom? Em torno de 14 kg de torque. Hoje a gente está entregando ele para o cliente com 105 cavalos. Vocês falam assim, porra, não ganhou nada. Calma. Lembre-se que eu estou falando de original para pneu 33. Mas não dá para ganhar mais? Dá. Nós chegamos em todos esses testes, nesses meses todos que a gente está trabalhando nesse carro, nós chegamos até 120, 137 cavalos de roda com ele. Nós chegamos nesse nível com ele. A decisão foi diminuir um pouco, tirar um pouco essa potência para dar mais durabilidade ao conjunto. Por que, Denis? Você acredita que o carro não ia aguentar? Não, não é isso. Vou voltar a falar para vocês, é um carro zero. Até durante os testes, durante o uso desse carro, imagina, esse carro se ele vai para Olinda, provavelmente ele vai andar na areia. Eu não sei quanto vocês entendem de off-road, mas assim, a areia eu julgo que é o pior obstáculo para qualquer veículo. Seja ele off-road ou não, você enfrentou a areia, é muito pesado. Então esse carro vai trabalhar com carga o tempo inteiro. Esse carro não é de São Paulo, esse carro é de Olinda, eu mando esse carro para lá, esse carro apresenta um problema lá, como é que eu vou resolver? Então assim, existe uma parte que a gente tem que ser consciente e responsável. O mais importante, a gente dobrou o torque dele e dobrou também a velocidade com que entra. Antigamente, se você olhar no manual do Jimny, ele vai entrar esses 14 kg de torque que ele tem ali, tá falando entrando em 3 mil e poucos RPMs. Hoje ele é entregue em torno de 27, acho que é isso aí que ele está hoje, 27 quilos. Depois eu pego os dados e a gente coloca direitinho para vocês, tá? 27 kg de torque, ele está entrando com 1.600 RPM, 1.700 RPM, você já tem essa entrada. É muito diferente, né? Então, resolvemos baixar um pouco essa entrega de potência
dar mais durabilidade. Até porque este veículo também tem que agradecer a esposa do Ricardo Sayonara, que veio aqui conhecer a oficina, pegou um avião de lá, veio para cá para acompanhar o que estava acontecendo no projeto. Esse carro na verdade é dela, né? Pelo menos foi o que ela contou pra gente. Vamos considerar se foi uma caoa aí do Ricardo, ó, foi contaram para nós, hein? Mas esse carro é dela, então pro tipo de uso que o carro vai ser, hoje ela tem um carro que vai rodar tranquilamente. Qual foi o ganho desse carro no final da história toda? Ele houve ganho de potência. Quem esteve no Pacaembu no dia 4/4 e viu esse carro andando, viu esse carro lá ainda nem com todo o acerto que estava, viu que ele ficou bem mais agressivo de andar. O mais importante para a gente, o cliente pega a estrada, entra a quarta marcha com overdrive e ele mantém velocidade, RPM e rotação tranquilamente. É isso que tem que ser. Ele tem uma saída mais forte, ele anda mais tranquilo, ele está mais elástico. Então a gente deu a vida que o carro precisava para utilizar o pneu 33, tá? Então eu vou lembrar vocês, não é um carro de competição, mas é um carro que teve um ganho muito interessante. Se você é proprietário de Jimny e está assistindo esse vídeo, com certeza você já pegou a estrada e viu que ele sofre um pouco ali para manter a quinta marcha mesmo original, tá? A gente montou um Jimny aqui com pneu 31, 5 marchas, manual, rodovia Castelo Branco, para quem conhece em São Paulo, indo sentido Sorocaba e voltando, né, nas partes de subida. Em mais de um momento, você tem que colocar a terceira marcha nele com pneu 31. Então, para quem também não está comprando, está sabendo que está comprando de carro na hora de montar, você está vindo nessa fala, cara, vim quinta, quarta, terceira numa estrada, é assim que ele funciona. Ele original já não é muito forte, né? Então, assim, se você viu esse carro no dia do 4x4, você percebeu ele andando lá no evento que a gente foi para apresentar esse carro, inclusive, você viu que houve muita diferença. Como eu estava falando, se você foi um proprietário, se você é um proprietário Suzuki Jimny, ele é um carro que ele tem um propósito. Eu mantenho o que eu digo para vocês lá no primeiro vídeo do Falando em Suzuki, que está no nosso canal. Eu ainda acho ele uma conta muito acertada. Se você está pensando em comprar um 4x4, comprar um off-road, cara, ele é um carro que atende absurdamente às necessidades de mercado, principalmente se você está procurando um Jeep zero. Ele é impressionante, até o desempenho dele no off-road, nesse período todo, desde o primeiro Jimny até esse, a gente teve bastante chance aí de andar com alguns Jimnys no dia a dia, e ele atende muito bem o propósito. Mas é isso, basicamente foi esse resumão da história bem longa que eu tinha que contar para vocês, que muita gente já tinha perguntado sobre esse carro. Agora a gente vai descer lá e eu vou mostrar para vocês em loco como é que ficou a instalação, como ficou funcionando o carro, como foi feito o projeto todo e dou mais algum detalhezinho ou outro para vocês, beleza? Então vamos lá. Bom galera, então lá em cima eu contei toda a história para vocês do que foi o projeto e hoje, agora nesse momento eu tô aqui do lado do carro, tô até em pé do lado. Muita gente pergunta qual que é o tamanho do carro, como é que ele fica depois desse projeto. Então esse aqui é um Jimny Sierra 2021, ele tá com 6 polegadas de lift na suspensão, kit nosso mesmo, que a gente faz aqui desenvolvido junto com a Bilstein, pneus 33 polegadas, nesse caso aqui aplicados da Falken. O para-choque dianteiro é um para-choque dianteiro nosso, lá no primeiro vídeo a gente já mostra, mas é tudo desenvolvido por nós, tá? Então para-choque dianteiro desenvolvido por nós. O Rock Slider, que eu vou mostrar para vocês depois no detalhe, o Otávio faz os takes para vocês, tá? Então, para-choque dianteiro, Rock Slider, bagageiro e para-choque traseiro também, tudo nosso, além do kit de suspensão. Eu não vou me prender muito nesse detalhe aqui para mostrar para vocês, porque o que importa para a gente mesmo é a parte do motor. Então eu vou abrir o cofre do motor agora e vocês vão ver pertinho ali como é que ficou a disposição do conjunto inteiro lá, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, quem conhece um pouco mais do Jimny em si, a gente tentou manter tudo o mais possivelmente original dentro do cofre do motor, tá? Então, como é que funcionou? Por coincidência, esse cliente quis que o Supercharger fosse amarelo, assim como foi da TR4, né? Vocês veem lá no vídeo. Mas, basicamente, a gente fez uma alteração de posições aqui. Original, a caixa do filtro de ar vem do lado do passageiro, aqui onde hoje está o Supercharger instalado, tá? A gente teve que jogar ela lá para o outro lado, também tudo no milímetro, para caber no capô, não pegar no reservatório de água do limpador de para-brisa. E jogamos o Supercharger para esse lado aqui. O nosso Supercharger está sendo tocado por uma única correia, a mesma correia que já tinha no carro, a gente só aumentou o tamanho dela, tá? E ele ficou numa posição que, vou dizer para vocês que se ele tivesse sem estar pintado amarelo, passa quase despercebido quando abre o capô. Nessa versão aqui, a gente também faz a instalação aqui na oficina do snorkel original da Suzuki.
Então a gente teve que fazer um intake aqui, essa tubulação que vocês estão vendo de aço inox passando de um lado para o outro, ela está aqui porque como ele tinha o snorkel, eu tinha que fazer a ligação do filtro de ar com a entrada do snorkel desse lado. Então, originalmente, se você não tiver o snorkel instalado no seu Jimny, você não teria essa tubulação passando de um lado para o outro, tá? Mas aqui a gente teve que fazer a ligação porque o snorkel é do lado do passageiro. Na posição aqui que ele está funcionando hoje, eu tenho um coletor simples, um coletor básico, pequeno, com pouco espaço, mas eu não tive que mexer em posição de alternador, em esticadores, eu tive que colocar só mais um apoio de correia, tá, para manter ele na posição e fazer, lógico, a modificação do corpo de borboleta. Lembra que eu falei que tem o outro Jimny que está rodando aí na internet com o Supercharger? Eles usam o corpo de borboleta da Audi. Aqui no nosso caso a gente manteve o original. Então esse carro, a funcionalidade dele, ele está 100% original. Funciona tudo. Controle de tração. Nessa versão aqui, que é a versão completa, funciona o piloto automático, o controle de ladeira, o carro funciona como se fosse original. Eu não tenho nenhuma luz acesa no painel indicando algum tipo de erro. A gente sabe, infelizmente tem oficina que até faz isso. O cara vai acender uma luz, ele dá uma burlada no sistema para apagar aquela luz ali. Aqui tudo funcionando. Ar-condicionado digital, você entra no carro e se não fosse pelo manômetro que a gente colocou ali para conferir a pressão do Supercharger, você diria que o carro não foi mexido em nada. Essa era a ideia, essa foi a briga desde o começo da gente. Entregar um produto final que eu tenha qualidade e garantia para o cliente rodar aí para o resto da vida. Nessa concepção que ele está hoje aqui, eu tenho certeza que ele vai ter a mesma vida útil que ele tinha do motor lá atrás, tá? Uma coisa importante que já vão me perguntar, eu tenho certeza que vai ser uma das primeiras coisas dos comentários, mas Denis, um carro zero? É, um carro 0 km. E como que fica a questão de garantia? Neste caso em específico, a gente não tem como manter a garantia de fábrica, embora a gente tem que dar o braço a torcer, que a gente não pode reclamar muito da questão de garantias do pessoal da Suzuki. Muito amigo nosso, muito companheiro, acompanharam todo o projeto, quando a gente precisou de uma pecinha ou outra. Teve muita coisa que eu nem falei no vídeo ali para vocês, tá? Mas que a gente acompanhou com eles, tudo funcionando muito bem. Eles costumam manter algum tipo de garantia. Mesmo quando se faz alguma pequena alteração de suspensão, eles mesmos fazem esse tipo de alteração de suspensão na concessionária, mas eles mantêm o atendimento. Garantia de motor, não tem como, mas alguma perda você tinha que ter para um projeto desse. Por isso a nossa preocupação lá atrás. Eu preciso que esse projeto atenda o cliente e funcione com a maior longevidade possível, certo? Então, basicamente, o nosso kit Supercharger instalado fica assim no cofre do motor. Então, como a gente falou para vocês, tá? Um Supercharger relativamente pequeno instalado. A gente está utilizando o mesmo corpo de borboleta original de fábrica, só mudamos a posição dele, que o original ele fica lá para trás. Fizemos um intake ligando caixa de filtro de ar, que é desse lado aqui, que o original é desse aqui, a gente puxou para lá. E fizemos a ligação do snorkel para esse lado aqui. Se o Otávio conseguir filmar aqui desse ângulo, vocês vão conseguir ver que a correia do Supercharger toca alinhadinho, tudo certinho, com alternador, bomba d'água, não teve que ser feito nenhum tipo de alteração nesse conjunto. Eu não tive que inserir nenhum tipo de polia, nenhum tipo de sensor, então essa funcionalidade dele tá como se fosse original. Eu vou dar uma partidinha nele lá para vocês ouvirem, vou ver que não faz barulho, ficou um conjunto muito bem montado mesmo, modéstia à parte. Então, como vocês podem ver, ó, funciona normalzinho, como se fosse um carro original, tá? Como ele é eletrônico, eu teria que ir lá dentro acelerar, mas assim, sem ruído, sem válvula de alívio, ele não dá espirro, não dá nada. Você consegue andar com ele com tranquilidade na estrada, sem ter dor de cabeça, sem ter problema com barulho. Fica uma manutenção simples, porque é a mesma correia, uma correia só mais comprida, que a gente inclusive manda uma a mais aí de reserva para o cliente. E aí aqui dentro, se você vier, vocês vão ver que a única alteração que tenho dentro do carro é o reloginho, o manômetro. Então, conforme eu falei para vocês, a única alteração interna do carro é esse manômetro, tá? Que é um Manovac, então ele mostra a pressão negativa e a pressão positiva, tá? Do Supercharger. Todas as outras funcionalidades do carro funcionando normalmente. Piloto automático, controle de tração, como eu falei, tudo funciona. Essa é a versão completa, tá? Dos Jimnys. E aí vocês podem ver ali no relógio, na hora que eu dou um toquinho no acelerador, ele já responde na hora.
Ele tem dado aí uma carga máxima, tá, gente, de meio quilo, a gente tem deixado o conjunto, também para manter da mesma forma como a gente mantinha a TR4, é só para suprir a necessidade que ele precisava na estrada para rodar um pouco melhor. Vai subir dura muito bem, vai andar muito bem no dia a dia, mas é um kit simples e que eu posso instalar em qualquer Jimny, independente do uso. Bom, então é isso, galera. Eu não podia deixar passar esse ano sem mostrar esse projeto para vocês. Eu sei que ele ficou um pouco mais extenso, até não vou fazer takes andando com o carro na rua, que vocês não vão ter essa percepção, e eu preferi contar para vocês a história do que foi montar esse projeto, tá? Tenho que agradecer mais uma vez também todos os envolvidos, a minha equipe que teve paciência desde o começo, tá? A montar e desmontar, testes, não testes, todo mundo que nos atendeu, o próprio Edu Bernasconi foi muito gentil para me atender, para ajudar, pessoal da Winner, pessoal da Made for Street, 4D Garage, eu tenho que agradecer todo mundo porque é um projeto que, como vocês puderam ver, ele envolve muita gente. Para chegar nesse resultado final requer muita dedicação. Então vocês veem que a gente vai um pouco além da questão financeira, um pouco além da questão monetária. Não é só uma questão de lucro. A oficina, nesse primeiro projeto, normalmente as oficinas não têm nem lucro. A nossa preocupação principal é entregar um projeto que seja viável nos próximos carros, nos próximos anos, que atenda a expectativa do cliente, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Quem já é inscrito no canal, mais uma vez eu agradeço aí. Vem que a gente sempre tenta responder perguntas, postagens que vocês vêm fazendo com a gente, seja no canal, seja no nosso YouTube, no nosso Instagram, que vem falar com a gente ali, tento sempre responder. Se você não é inscrito, então, por favor, se inscreve, ativa as notificações, que a gente vai voltar agora com os vídeos. Vai ter um vídeo nesse meio de caminho aí também, que a gente vai ver se consegue fazer uma edição da L200, que já tá bombando nos grupos de WhatsApp do pessoal da Mitsubishi, certo? Mas, para quem tá aí assistindo a gente, acompanhando até agora, muito obrigado. Valeu e até a próxima.